considerar agora a seção 6.3 do livro sobre funções de grau. Vamos começar com a função de grau. Então lembre que nós estávamos trabalhando com um potencial elétrico ET que apresentava uma descontinuidade. A ideia é trabalhar com este tipo de potencial elétrico que apresenta um salto. Tá? Então em tempo t igual a 0, como vamos ver aqui, em tempo t igual a 0, a voltagem passa de 0 para 1. Tá? Passa de 0 para 1. E, bom, no modelo que na modelagem que nós fazemos em matemática, esse fenômeno, a voltagem passa imediatamente, tá? Mas na vida real, a voltagem aumenta de forma contínua. Só que em um intervalo de tempo muito pequeno. Tá? Então o que vai acontecer é que a derivada dessa voltagem vai ser muito grande quando t está próximo de 0. Tá? Bom, lembremos que nós tínhamos uma equação diferencial correspondente a uma equação diferencial em Q, na qual queríamos encontrar a carga no capacitor, mas como a derivada de Q era a corrente I, então nós temos uma equação diferencial em I, derivando a primeira equação. Tá? Então vai aparecer a derivada do potencial em linha em T, nessa segunda equação diferencial, para achar a corrente em lugar da carga. Bom, então temos que trabalhar com a derivada desse potencial, só que essa derivada é 0 quando estou em um tempo negativo, é muito grande em um intervalo em torno de t, de menos epsilon a epsilon, e é 0 depois de passar, a derivada volta a ser 0 depois de passar esse epsilon. Vejamos aqui, então por aqui vai estar menos epsilon, e aqui vai estar epsilon. En esse intervalo menos epsilon, epsilon, a derivada é muito grande. Tá? Aí não aparece no desenho, mas é porque menos epsilon, epsilon é muito pequeno. Para subir de 0 a 1, em um intervalo muito pequeno, precisa uma derivada muito grande. E essa é uma questão que vamos abordar futuramente, tá? Que acontece nesse caso. Vamos falar agora da função de Heaviside. A função de Heaviside é o c de t, é uma função do tempo, tá? O c de t, e esse t vai ser esse c vai ser um parâmetro. Então essa função vai fazer o seguinte: em tempo t igual a 100, ela dá um salto de 0 para 1, tá? Dá um salto de 0 para 1 como potencial, mas isto acontece em tempo t igual a c. Então esse c é um parâmetro, tá? Esse está incluído no nome da função. Significa que o salto vai ser quando o tempo é c. Então, isso é uma função do tempo. O c é uma função do tempo. Então, o primeiro teorema é que sabemos calcular a transformada de Laplace de uct, é a exponencial de menos cs sobre s, para s maior que 0. Bom, esta transformada de Laplace corresponde a um cálculo simples, que simplesmente ir pela definição. A transformada de Laplace de uc de t é, por definição, a integral de 0 a infinito de uct por exponencial de menos st de t, onde s é o parâmetro. Tá? Como uc é 0 antes de chegar em c, tá? Então mata toda a integral desde 0 até c, mata essa integral, aqui c é maior que 0, tá? E então me queda essa integral de c infinito, calculando isso porque tem uma antiderivada exponencial de menos st. Isso calculamos quando essa antiderivada calculada quando t igual a infinito e quando t igual a c. Fazendo s maior que 0, acontece que quando t igual a infinito dá 0, tá? E fica só quando t igual a c, tá? Fica só o valor disso quando t igual a c, que é a integral que queríamos, da exponencial de menos cs sobre s. Bom, então já temos a transformada de Laplace da função de Heaviside. E agora observemos o seguinte: dados dois números, na verdade, dois números positivos, a e b, esqueci aí colocar, são números positivos. Se eu faço a diferença entre as funções de Heaviside, UA de t menos UB de t, dá uma função que tem a seguinte cara: até chegar em A, ela vale 0, tá? Entre A e B, ela vale 1, e depois de B volta a valer 0.
tá? Um salto, então isso corresponde a um potencial elétrico que foi 1 para tempos entre A e B e 0 no resto, tá? E podemos calcular a transformada de Laplace de esta diferença, tá? Porque a transformada de Laplace linear é a diferença das transformadas de Laplace que dá isso aqui, tá? Vamos usar este resultado um pouquinho mais para frente. Temos que a transformada de Laplace de essa diferença de funções de Heaviside dá isso aí, tá? Bom, voltamos, vamos considerar agora a seção 6.4, vamos dar um pulo e vamos ver resolução de equações diferenciais usando a transformada de Laplace, com descontinuidades, tá? Com saltos. Então esse vai ser o objetivo de este capítulo. Então um exemplo é considerar a seguinte equação diferencial, com condições iniciais 0, posição inicial 0, velocidade inicial 0, só que g de t, o termo não homogêneo, vale 1 entre 5 e 20, vale 0 no resto, tá? Essa função já vimos, tem essa cara aqui, entre 5 e 20 vale 1, no resto vale 0. Essa é a função g de t. Como vimos, essa g de t corresponde a uma diferença de duas funções de Heaviside, tá? Espero que vocês façam a conta e verifiquem que efetivamente essa diferença de funções dá essa função g. Então, bom, para resolver este problema, como sempre, consideramos a transformada de Laplace a ambos lados da equação. Então, como sabemos, como as condições iniciais são 0 e 0, simplesmente a segunda derivada é multiplicar por esse quadrado, a primeira derivada é multiplicar por esse. E como sabemos, a transformada de Laplace de g de t é essa coisa. Tudo bem. Então, isolamos y grande de s, tá? Que é a transformada de Laplace da solução, como isso aqui. Só que fica isto aqui. Bom, podemos escrever, então, essa é a transformada de Laplace da solução. Mas como calculamos, então, a inversa dessa coisa? Como calculamos a transformada de Laplace inversa de y grande de s? Tá? Para isso, vamos desenvolver umas ferramentas aqui nesta aula. Tudo para poder calcular transformadas de Laplace inversas de essas coisas com exponencial. Primeiro vamos falar de translações. As translações com a transformada de Laplace. Vemos aqui uma função. Esta aqui coloquei mal, vou ter que apagá-la. Esta não era, esta é a segunda função. Vou colocar a primeira, que é esta. Esta é uma função y igual a f de t, tá? Que só olhamos para a parte para t maior que 0, tá? Olhamos para a parte positiva, a parte negativa não interessa, mas ela continua, essa função continua para números negativos. Mas lembre que para a transformada de Laplace as funções são 0 antes de chegar em 0, sempre. Funções começam em t igual a 0, antes eram sempre 0. Então, se eu faço uma translação dessa função y de t, se eu traslado ela para a direita, vai ficar a seguinte coisa. Se eu traslado ela para a direita, vai ficar este gráfico aqui. Vou ter que colocar bem. Então, essa é a função trasladada, mas ela continua, a parte que estava negativa se traslada também, tá? Isso é y igual a f de t menos c, tá? Essa é a traslação, porque quando t igual a c, dá f de 0, a altura, tá? Quando t igual a c, dá f de 0. Só que queremos que a traslação aconteça zerando a parte que está antes de c. Tá? Queremos que essa parte que está antes de 0, que era 0, passe a ser 0 antes de 100. A traslação acontece dessa forma, levando como 0 tudo que estava antes de 0. Então, a maneira de fazer isso é definir esta nova funçãozinha, que é g de t igual a função de Heaviside com salto em c por f de t menos c. Essa função ela vale 0 antes de chegar em c, porque a função de Heaviside é 0, e depois vale f de t menos c para t maior ou igual que c. Tá? Então, essa vai ser a maneira como nós trasladamos funções, multiplicando pela função de Heaviside. E agora veremos que é possível calcular a transformada de Laplace da traslação. Então, suponha que tem uma função fzinha, tá? E fzinha tem transformada de Laplace. Fzinha tem uma f grande, seja c maior que 0. C constante maior que 0. Então, eu posso calcular a transformada de Laplace da translação. Ao trasladar fzinha,
a transformada de Laplace se multiplica por exponencial de menos cs. Tá? Al trasladar f' multiplicamos por exponencial de menos cs. Trasladar f', lembrem, é trasladar zerando tudo que estava antes de c. Tá? E a demonstração disso é diretamente pela definição da transformada de Laplace, integrar isso. Mas como temos que calcular essa integral, né, que o valor disso vai depender do parâmetro s, mas como o c de t vale 0 antes de c, mata tudo, a integral começa desde c até infinito. Tá? Fica isso. E aqui fazemos simplesmente uma mudança de variável, w igual a t menos c, então t igual a w mais c, e essa integral fica a integral em w, tá? Aqui o f de w não é de t, é de w. Quando t igual a 0, w igual a 0, quando t igual a infinito, w igual a infinito. Aqui eu errei um pouco aqui nas contas, já que era menos s vezes w mais c, fica isso aí, a integral em w está correto, e como a integral em w menos exponencial de menos cs sai fora, e fica isso aqui, tá? Só que isso que está em amarelo é a própria transformada de f', que é f'. Tá? Chegamos então na conclusão do teorema como queríamos. Então, espero que se revisen essas contas, está no livro essa demonstração, é bem simples. Então, como um exemplo de aplicação desse teorema que acabamos de ver, queremos calcular a transformada inversa de essa f zona que está aí, essa f grande. Tá? Queremos calcular a transformada inversa. Bom, a maneira de fazer isso é que seja h' de t a função que vale 0 antes de chegar em 0 e depois vale t para t maior que 0. Tá? Vale t. Essa funçãozinha ali. Então, como nós vimos numa das tabelas, que em uma tabela anterior, tá? Tabela que está no livro, e a gente pode demonstrar de fato que a transformada de Laplace de t elevado a n é n factorial sobre s a n mais 1. Tá? Isso para n inteiro. Então, a transformada de Laplace de h' de t dá 1 sobre s quadrado. Tá? E aí está o s quadrado que aparece nessa função f de s grande. Tá? Então, nós temos que f de s pode ser escrito assim. Separamos 1 sobre s quadrado, sabemos que a transformada inversa é t, que é a função h de t. E quando multiplicamos por um exponencial, aí fui muito rápido, sabemos que aparece uma translação. Tá? Então, f de s é, na verdade, a transformada de Laplace de t menos u2t, t menos 2. Tá bom? Essa parte aqui era pelo teorema, era esta coisa aqui, tá? Que eu pulei muito rápido. Pelo teorema, a transformada, isso era L de isso. Tá? E aí temos f de t. Tá? E a t menos u2t, t menos 2. Isto eu acho que talvez seja melhor para vocês dar uma olhada no livro e olhar com maior cuidado. Tá? Aqui fazendo um gráfico, vamos ver essa função f de t, qual é? Ela é, antes de chegar em 0, u2 de t era 0, então só fica t. Só fica antes de chegar em 0, ambas funções são 0. Tá? Antes de chegar em 0, ambas funções são 0. Já é 0. f de t é 0. Aí antes de chegar em 0. Entre 0 e 2, a função vale t, porque u2 de t é 0. E depois de passar de t igual a 2, depois de passar igual a, as duas se restam agora sim, porque u2t vale 1. Então fica t menos 2, que fica a distância entre essas duas que é 2. t menos 2 dá 2. Então vale 2 para t maior ou igual que 2. Tá? Então observem, essa diferença f de t na verdade era esta função. 0 antes de chegar em 0, t entre 0 e 2, e 2 depois de 2. Tá? Para t maior que igual que 2. Essa função f de t. Vamos ver agora um outro teorema, teorema 6.3.2, também relativo à translação. Então, f', como sempre, é uma função que tem transformada de Laplace igual a f grande. Tá? Vamos considerar aqui um c maior que 0, eu acho.
Então, agora é o seguinte, se eu tenho f' e multiplico por uma exponencial, tá? C é um número real, na verdade. Se multiplico por uma exponencial, então a transformada de Laplace do produto pela exponencial é trasladar a transformada de Laplace de f'. Tá? Digamos um exemplo aqui. Toma essa função. G de S igual a isso, queremos achar a transformada inversa disso. Tá? Observe que G de S pode ser escrito assim, tá? Rapidamente, como 1 sobre S menos 2 al cuadrado más 1. E agora observe que a transformada de Laplace de seno de t era pela tabela 1 sobre S quadrado mais 1, que se parece muito a esse G de S. Tá? Então, a transformada de Laplace de seno, que é f' de t, dá 1 sobre S quadrado más 1. Então, G de t é f, é a traslação de f, é f de S menos 2, em lugar de S menos 2. Tá? Pero o teorema que está em cima, a transformada inversa de G grande, que é G', é a exponencial de 2t por f' de t, que é seno de t. Continuamos com mais outro teorema agora, que é uma consequência anterior, que está na tabela, que é a transformada de Laplace de EAT cosseno BT. Tá? É a transformada do cosseno mais trasladada, em lugar de S menos A. Tá? Ao multiplicar pela exponencial, pegamos a transformada de Laplace do cosseno e trasladamos, em lugar de ser S menos A. E a mesma coisa vale para o seno de B. Esta seria a transformada do seno de B, mas em lugar de S menos A. Tá? E vale para S maior que A. Essas duas transformadas de Laplace aparecem na tabela e vamos usar elas daqui a pouco. Tá? A questão é que a exponencial implica em trasladar. Tá? Multiplicar pela exponencial a função f' implica em trasladar a função f grande. Bom, voltamos a nosso exemplo de resolver esta equação diferencial onde g de t era u5t menos u20t. Tá? Que era a função que valia 1 para t entre 5 e 20 e 0 no resto. Bom, como vimos antes, para resolver este problema calculamos a transformada de Laplace a ambos lados da equação. Tá? E como as condições iniciais eram 0 e 0, a transformada da segunda derivada é simplesmente multiplicar por S quadrado. Tá? E a transformada da primeira derivada é multiplicar por S. Tá? Sabemos que a transformada de u5t menos u20t dá isso aí. Isolamos y grande de S e escrevemos desta forma. Vou chamar h de S grande a este cociente aqui, 1 sobre S por 2S al cuadrado más S más 2. Tá bom? Então este truque vai ser feito sempre. Vamos deixar as exponenciais vivas aí, vamos separar o resto como um h de S. As exponenciais ficam e o resto fica como um h de S grande. Tá? Esse vai ser o truque. Então, temos este h. Então, esse h grande tem que ser a transformada de Laplace de um hzinho. Então, h grande é a transformada de Laplace de hzinho de t. Então, y de s, tá? Que era igual a isto por h de s, tá? Vai ser igual, pelos teoremas que vimos, a transformada de Laplace de u5t por t menos 5 por hzinho de t menos 5 menos a transformada de Laplace de u20t por hzinho de t menos 20. Como a transformada linear temos isto. Tá? Então, e nisso aplicamos o teorema anterior, tá? Que quando multiplica por exponencial, al voltar com a transformada me dá traslação. Então, esta vai ser a solução do nosso problema, tá? Então, esse é o ponto. A gente escreve tudo em termos do hzinho, que é a transformada inversa do hzão. E agora temos que achar o hzinho. Temos que achar o hzinho de t. Tá, que é a inversa do hzão. Esse é o ponto. Então, sempre deixamos as exponenciais, chamamos h de s ao resto e tentamos, então escrevemos a solução em termos de hzinho e tentamos encontrar a transformada inversa de h grande. Tá? Então, tá bom, como podemos escreverlo desta forma, tá? Como temos um 2s quadrado más s más 2, encima tem que ter de grado, um polinômio de grado 1 em s. Descobrimos que era desta forma, tá? Era h de s pode ser escrito desta forma. Tá bom. Vamos tirar um meio para fora, não precisar, esse 2 desaparece e aqui fica um meio s mais 1. Tá bom. E agora usamos
Agora, embaixo, onde está S quadrado mais 1 meio S mais 1, completamos quadrados, tá? Lembre que S mais A al quadrado, S quadrado más 2AS más A quadrado. Então, vamos a acertar isto aqui, completar quadrado. Então, S más 1 cuarto al quadrado, S quadrado más 1 medio de S más 1 16avo. E isso vai entrar nessa... Vou ter que completar quadrados em... Vamos ter que completar quadrados no segundo membro dessa equação, na parte 1 meio dessa coisa, tá? Completando quadrados, tá? Podemos escrever assim. Faltava 15 sobre 16, porque estava 1 sobre 16, mais 15 sobre 16 dá 1. E esse S mais 1 meio, agora eu tenho que escreverlo de outra forma. Vai ser escrito como S mais 1 quarto mais 1 quarto. Porque lembrem que vai aparecer a transformada de cosseno e seno. Tá? Vamos ter as transformadas de cosseno e seno que são desta forma. Por exponencial. Tá? Então, se está S mais 1 quarto embaixo, arriba tem que estar S mais 1 quarto. Então, tem que escrever S mais 1 meio como S mais 1 quarto mais 1 quarto. Tá? Bom, continuamos trabalhando essa função H grande de S para tentar vê-la como a transformada de alguma coisa. Tá? Então, o meio está aí e aqui entre um parênteses gigante fica isto. Agora fica S mais 1 quarto mais, e aqui fica a mesma coisa e em cima fica 1 quarto. Tudo bem. Bom, 1 quarto não vai funcionar em cima, tá? Porque a transformada do seno, esse 1 quarto eu vou ter que separá-lo aqui, colocá-lo aqui fora, aqui fica 1, tá? E agora, a transformada do seno leva b al quadrado e b em cima. Então preciso colocar raiz de 15 sobre 4. Então aqui multiplico por 4 sobre raiz de 15 para compensar, tá? Porque lembre que era a transformada do seno tem um b al quadrado embaixo e um b em cima. Então b al quadrado era 15 sobre 16. Tá bom? Então temos que multiplicar por b, que era a raiz de 15 sobre 4. Então isso vai ser 1 medio da transformada de 1, a transformada de 1 é 1 sobre S, menos 1 medio de... Ese primer termo va a ser la transformada de exponencial de menos t sobre 4 por coseno de raíz de 15 sobre 4t. ¿Estamos? En vez que 1 sobre raíz de 15 sobre 15. ¿Tá? Y otro termo fica seno. ¿Tá bom? Aí, agora multiplicando por 1 meio esses termos ali. Então, a Hzinho vai ser uma transformada linear. Vai ser isso aqui, 1 medio multiplica o cosseno e ao seno, dá 30 embaixo, tá? Então, este é Hzinho. Por fim, achamos quem era Hzinho. E lembra que a solução ficou escrita assim, ó, em termos desse Hzinho que não tínhamos achado ainda, tá? Essas, o 5 e o 20 vinham de umas exponenciais. Neste Hzinho, agora temos que fazer, em lugar de t, t menos 5, e em lugar de t, t menos 20. Tá bom? Então, em todas estas partes onde aparece t, va t menos 5 e t menos 20, o meio fica como está. É 0.5. Tá bom, o gráfico dessa função é este aqui, copiado do livro. Tá? Então, observe que aqui em tempo t igual a 5, a posição inicial era 0 e a velocidade era 0. E a equação diferencial era isso igual a 0, que tem a única solução dessa equação igual a 0 é a função constante igual a 0. Tá? É a função constante igual a 0. Até aí era a função constante igual a 0. Tá bom? Porque a equação homogênea, quando são condições iniciais 0, 0, tem a única solução a função constante igual a 0. Pero esta equação que está ali em cima já não é homogênea. É igual a 1. Então ela oscila em torno de 1 medio, como vimos. Tá? Que vimos antes. Agora, quando chega a t igual a 20, temos que resolver outra equação diferencial igual a 0 de novo, mas com condições iniciais, tá? Que era a posição e a velocidade inicial em 20. Que a posição era aproximadamente, era 0.5, a altura era 0.5 aproximadamente, e a velocidade é 0. E fica esse gráfico. Então, observamos, uma coisa importante, é que há um salto na segunda derivada. Essa função fica contínua, a primeira derivada contínua, mas já na segunda derivada apresenta um salto. E aí se nota que essa função dá um salto nesse ponto aí que estamos señalando, tá? Então, essa é a... Então, se nós fôssemos resolver esse mesmo problema usando os métodos do capítulo 3,
Então, o que teríamos é que teríamos que resolver 3 equações diferenciais, tá? Na primeira não, porque sabemos que a função constante é igual a zero. Temos que resolver 2 equações diferenciais com 2 condições iniciais, tá? Iria ser muito mais complicado. Então, por isso, a transformada de Laplace se adapta muito bem a este tipo de problemas com descontinuidades. Então, tudo bem, vamos continuar na próxima videoaula.